Boa noite, seja muito bem-vindo a essa live de estudo bíblico acerca do Sermão do Monte. Eu sou o irmão Rodrigo e hoje nós estamos aqui para estudar um pouquinho mais acerca daquilo que o Senhor tem revelado para nós sobre o estudo do Sermão do Monte. Está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, tá? Mais especificamente, nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças, tá? De Mateus capítulo 5. Então, esse estudo que nós estamos fazendo está baseado no livro do irmão David Martyn Lloyd-Jones, um irmão do século passado, da Inglaterra, que foi muito usado por Deus para abençoar vidas, ao longo da sua trajetória à frente da Capela de Westminster. E ele também escreveu outros tantos livros, vários, Pai, Jean, Deus te abençoe, meu irmão. E esse livro, ele é uma bênção, Eu tenho comentado bastante acerca desse livro, estudos no Sermão do Monte, desse irmão. Eu sempre indico para quem quiser aprender mais sobre a Palavra de Deus, porque ele realmente foi muito usado por Deus para escrever esse livro e tem abençoado vidas ao longo de muitos anos aí, tá? Então esse estudo que nós estamos fazendo das bem-aventuranças é um estudo baseado nesse livro e tem nos abençoado. Nós estamos hoje caminhando para a quinta bem-aventurança hoje. Nós estamos caminhando para ela. Nós vamos falar hoje sobre bem-aventurados os limpos de coração. Então, eu convido você a estar conosco, a permanecer conosco até o final, para a gente poder aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus, aprendermos juntos sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, tá? E convido você a orar junto comigo nesse momento. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar sua dúvida aí na rolagem. Se você tiver algum pedido de oração também, você pode colocar na rolagem. Os irmãos estão anotando os pedidos, tá? E certamente, nós veremos o Senhor agindo ao nosso favor nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo dia e pedir ao Senhor que abençoe esse estudo no nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, meu Deus, essa terça-feira que o Senhor nos preparou. Pai querido, te dar graças porque chegamos até aqui vivos. Ó Deus, o Senhor nos guardou, nos permitiu estarmos aqui juntos, ó Pai, para aprendermos, para estudarmos a Tua Palavra. Pai querido, muitos começaram esse dia, eu sempre repito isso, Senhor, que muitos começaram esse dia, mas não terminaram, e nós chegamos até aqui, e por isso te damos graça, Senhor. Te damos graça pelas lutas, te damos graça pelas adversidades, te damos graça pelas vitórias, Senhor, pelas conquistas, Senhor. E eu te dou graças, ó Pai, porque eu sei que alguém será abençoado nessa noite, Pai. O objetivo dessa live, o objetivo desse estudo é abençoar pelo menos uma pessoa, Senhor. E eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa será abençoada nessa noite. E até mais do que isso, Senhor. Todos aqueles que estiverem assistindo essa live, Senhor, que possam ser abençoados por Ti. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha revelar, Senhor, a Tua vontade através da Tua palavra para nós, Senhor. Que eu possa desaparecer agora e que o Teu Espírito Santo possa falar com os Teus filhos nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Amém? Bom, vamos lá. Abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 8, E diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Mas antes da gente focar nesse versículo aqui, é importante que a gente lembre quais são as bem-aventuranças, tá? Nós começando lá no versículo 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A segunda. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terceira.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A quarta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A quinta. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tá? E a sexta. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá? Aí vem que seria 7. Aí uma oitava bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, que seria a bem-aventurança conclusiva, vamos colocar assim, tá? Porque o versículo seguinte, versículo 11, diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Essa bem-aventurança, ela se soma à bem-aventurança anterior do versículo 10, daqueles que são perseguidos por causa da justiça, tá? Então, por que eu fiz essa contagem das bem-aventuranças? Para que a gente possa entender o seguinte, que há uma correspondência entre essas bem-aventuranças. Lembra que eu falei para vocês que todo cristão deve transparecer essas bem-aventuranças e todo cristão vai aparentar, vai expressar todas elas. Mais cedo ou mais tarde, elas vão ser expressas, né? Não importa o momento, o que importa é que elas vão aparecer na sua vida, tá? Então, é importante que você entenda a primeira coisa, que as 3 primeiras bem-aventuranças, tá? Elas geram em nós uma profunda consciência, tá? Consciência de quê? Da nossa necessidade. Ou seja, consciência de que eu necessito do Senhor, eu necessito da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, quando eu percebo que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Quando eu passo pela bem-aventurança da pobreza de espírito, da humildade de espírito. Segundo, necessidade de redenção, de perdão, quando eu choro diante do pecado que há em mim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, eu percebo a necessidade de misericórdia, de perdão, de ser limpo, de ser lavado do meu pecado. Depois, a necessidade de mansidão, de uma nova atitude diante do pecado, diante da minha natureza, tá? Então essas 3 bem-aventuranças, elas demonstram a nossa extrema necessidade de algo. E aí, essa necessidade, tá? Ela se expressa numa declaração que é a 4ª bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, você percebeu que necessitava da graça de Deus e por isso você desenvolveu uma fome, uma sede de justiça, uma sede da graça de Deus, uma sede de caminhar em retidão com Deus. E aí, quando você expressa essa necessidade, vem a satisfação de Deus sobre a tua vida. Porque ele diz o quê? Bem-aventurados ou verdadeiramente felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Ou seja, o Senhor, ele vem e farta você. Ele derrama justiça sobre você. Ele imputa a justiça sobre a sua vida. A justiça de Cristo é imputada sobre você. Você começa a caminhar em justiça. Aquela velha vida, aquela velha natureza de pecado, da miséria do pecado, ela é tirada de você. E você começa a caminhar em justiça. O Senhor começa a preencher você de justiça. Glória a Deus por isso. Você começa a ser preenchido por essa justiça. E aí agora você começa então a perceber os resultados desse preenchimento, que é através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de você e satisfazer você de justiça e preencher você de justiça, começa a aparecer o resultado, o sintoma, né? O resultado dessa presença, dessa justiça, que aí são o quê? Ele vai nos tornando misericordiosos, limpos de coração e pacificadores.
Entenda, 3 bem-aventuranças de necessidade para 3 bem-aventuranças de satisfação, com o momento da satisfação no meio. Ou seja, eu percebo que sou nada diante de Deus, pobreza de espírito, eu choro pelo pecado que há em mim, choro, eu me torno manso, mansidão. Isso gera em mim a fome e sede pela justiça. O Senhor vem e me preenche, me farta. E aí agora, 3 novas bem-aventuranças são geradas em mim, que é o quê? A misericórdia, a pureza de coração e a paz. Eu me torno pacificador. Olha que maravilha. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Olha como essas bem-aventuranças elas estão conectadas. Elas não são versículos isolados, soltos. Elas estão conectadas. E aí quando você começa a caminhar em justiça, se tornando misericordioso, limpo de coração, um pacificador, as pessoas ao seu redor elas vão começar a perceber a justiça brilhando em você. Vão começar a perceber uma nova criatura caminhando sobre a terra, a imagem de Jesus Cristo caminhando sobre a terra. E aí o que elas vão começar a fazer contra você? Perseguição. Começam a perseguir você por causa da justiça. E aí a perseguição por causa da justiça é a bem-aventurança que está lá no versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba que a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. E aí a bem-aventurança última, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, é um sinal de que pela humildade você entrou no reino e agora você já caminha como cidadão do reino de Deus. E isso faz com que você destoe completamente do mundo, das pessoas ao seu redor. Elas vão olhar para você e vão falar assim: caramba, tem alguma coisa diferente nesse irmão. Tem alguma coisa diferente nessa irmã. Ele é diferente, ele não é igual às outras pessoas. Tem alguma coisa, sabe? Alguma coisa nele. E aí eles vão começar a perseguir você por causa disso. Ah, tá vendo? Ele quer ser melhor do que todo mundo. Ah, ele quer ser o bonzinho. Ah, ele quer ser o perfeitinho. Ah, ele quer ser o que acode todo mundo, o que cuida de todo mundo, o que socorre todo mundo, o que não pode ver uma briga acontecer, que ele está se metendo no meio para apaziguar a briga. Ele não pode ver nada de errado, que ele se impostura contra aquilo. Ou seja, você vai começar a ser perseguido por causa da justiça de Deus na sua vida. Então é muito importante a gente perceber essa conexão entre as bem-aventuranças para entender o quê? Que Deus deseja operar todas essas obras em você, meu irmão, minha irmã. Todas essas obras, o Espírito Santo deseja operar e Ele está operando em você. Amém? Então hoje a gente vai avançar para as bem-aventuranças, a bem-aventurança de ser limpo do coração, mas eu não poderia falar de ser limpo de coração sem antes fazer essa conexão entre as bem-aventuranças, tá? Bom, então vamos ler aqui, vamos entender. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, tá? A ênfase desse texto recai sobre o quê? Paz, meu irmão Freitas, Deus te abençoe. Paz Zivo, paz Alísio, Deus abençoe vocês. A ênfase dessa bem-aventurança, ela recai sobre o quê? Sobre a pureza de coração. E não sobre a promessa que lhe corresponde, tá? Então, quando você lê esse versículo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Fixe o seu olhar nessa primeira parte, limpos de coração, tá? O Evangelho de Jesus Cristo, ele se interessa pelo estado do coração do homem, tá? Toda a ênfase do Evangelho, ela está sobre o coração do homem. E lógico que a gente não está falando do músculo coração, tá? A gente está falando
da sua mente, do seu âmago, do seu interior, tá? Quando a gente fala do coração, fala de quem é você por dentro. Quem é você por dentro, no seu interior, tá? Então, quando Jesus ele fala contra os fariseus, tá? Ele vai acentuar a palavra dele contra os fariseus, falando que, olha, vocês estão preocupados com o exterior, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados, né? Por fora muito bonito, muito arrumadinho, muito religioso, mas por dentro cheio de podridão. Por quê? Porque ele estava falando da religiosidade daqueles homens. E não está muito diferente de hoje em dia, não. Não está muito diferente, não. Sabe por quê? Porque a gente está vendo um monte de pessoas cheio de religiosidade, lendo Bíblia, orando, entregando revelação, rodopiando no templo, falando um monte de coisa, cantando, pregando, mas o coração, o interior está cheio de podridão, cheio de rapina por dentro, sabe? É um coração sujo, é um coração cheio de pecado, é um coração cheio de ódio. Será que para Deus é mais importante o exterior ou o interior do homem? Lógico que é o interior. Então, a ênfase aqui, ela está no interior, no nosso interior. Deus olha para quem é você por dentro, e não pelo que você faz por fora. Nós já falamos sobre isso ontem, né? Falamos um pouquinho sobre isso ontem. E quando Jesus fala sobre isso, quando a palavra fala sobre isso, ele não vai elogiar os intelectuais, né? Ele não vai estar falando assim, bem-aventurados os inteligentes, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que conhecem muito de teologia. Bem-aventurados aqueles que têm uma ótima homilética, uma ótima hermenêutica. Bem-aventurados os exegetas, né, da Bíblia. Não, ele não vai falar. Seja bem-vinda, Elisa. Ele não vai falar sobre os exegetas, os apologetas. Não, ele não vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre os limpos de coração. Por quê? Porque a sua inteligência, meu irmão, minha irmã, não vai fazer diferença nenhuma, quando você se apresentar diante do Senhor. Se você é inteligente, se você conhece a Bíblia de ponta a ponta, se você sabe versículos, se você memorizou a Bíblia inteira, o Salmo 119 de cabeça, não importa, meu irmão, não importa. Para Deus, o que você é por fora não interessa. Ele quer saber quem é você por dentro, tá? Então, o que se deve entender com esse vocábulo coração? O coração é o centro da nossa personalidade. O coração é o centro da nossa personalidade, tá? Então, ele não indica meramente os nossos afetos, as nossas emoções, né? Ai, meu coração e tal. Não, ele não está falando das suas emoções, não é isso. Ele não declara, tá? Essa bem-aventurança não é uma declaração que vise dizer que a fé cristã é algo primordialmente emocional. Não é. A fé cristã não é emocional, nem é intelectual. E também muito menos pertence ao terreno da nossa vontade. Não tem nada a ver com a nossa vontade, nem com as nossas emoções. Porque se fosse ligado às nossas emoções, tá? A gente ia ser movido por aquilo que a gente sente. Ah, eu tô triste, então significa que Deus me abandonou. Ah, eu tô feliz, é porque Deus está comigo. Ah, hoje eu tô meio cabisbaixo, é porque, sabe, eu acho que Deus me largou. Não, meu irmão. Nós não somos guiados por aquilo que nós sentimos. Nós somos guiados por aquilo que está escrito na palavra. É a palavra de Deus que guia as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que governa o nosso coração, que governa a sua vida. Não é o que você sente. Por quê? Porque o coração do homem ele é o quê? Enganoso. Enganoso. Você pode hoje muito bem estar feliz da vida por algum motivo, seja lá qual for, e estar completamente fora da palavra. Ou de repente você é aquele irmão grave, aquele irmão que
que entende a realidade do pecado e até está abatido em relação ao pecado, chorando por causa do pecado, e não significa que você está fora da palavra, você está dentro da palavra de Deus. Você está dentro da palavra, tá? Então, nós vamos entender que não tem nada a ver com as emoções. Coração envolve 3 conceitos, tá? O coração é o centro do ser, da personalidade do indivíduo, tá? É igualmente a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Então, a gente precisa entender. A boca fala que o coração está cheio, né? O coração é a fonte de tudo que sai de nós. É o centro da nossa vontade. Inclui o quê? A nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Então, esses três aspectos aí, eles estão incluídos no que é o coração, tá? E essa palavra coração, ela considera o homem na sua totalidade, todas as áreas. Isso significa que a sua vontade precisa estar diante do Senhor limpa, as suas emoções precisam estar limpas, a sua mente precisa estar limpa, ou seja, a totalidade de quem você é precisa estar limpa, pura diante do Senhor, tá? O seu âmago, você completo. Bom, o segundo lugar aí, né, a segunda consideração em relação ao coração é que o coração também, por incrível que pareça, ele é um manancial de todas as nossas dificuldades. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz assim: pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. O mal do ser humano não vem de nada ao seu redor, mas do seu próprio coração. Sabe aquela pessoa que adora colocar, seja bem-vindo, Tiago, adora colocar a culpa nos outros, de tudo de mal que acontece ao redor dela? Ah, ela faz uma coisa errada, a culpa é de fulano. Ah, ela xinga alguém no trânsito, a culpa é de ciclano. Ah, ela faz uma coisa, a culpa é de Beltrano. Ou seja, a culpa nunca é dela. Mas o Senhor, ele deixou muito claro aqui, é do nosso coração que procede toda a maldade que brota de nós. Tá? Por isso a gente tem que estar atento ao coração. Jeremias 17:9 vai dizer o quê? O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Tá? Então, você não pode brincar, meu irmão. Achar que, tá tudo bem, eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso. Primeiro que o homem natural, sem Deus, ele não consegue purificar o próprio coração. Não adianta. E nem você, e nem eu, pela nossa própria força, conseguimos limpar o nosso coração. Quem limpa o nosso coração é o Espírito Santo de Deus através do quê? Através da palavra. É que limpa o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso, tá? O coração do ser humano, em resultado da queda, em resultado do pecado, conforme afirmam as Escrituras, é desesperadamente corrupto, enganoso e maligno. Então, se você é aquela pessoa que confia no seu próprio coração, eu já estou dizendo para você, o seu coração vai colocar você em maus lençóis. Primeiro que se você não vigiar, ele vai te levar para o inferno, o seu coração. Você que fica confiando, achando que não, às vezes dando ouvidos a Satanás, tá? E preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você, às vezes, a gente falou sobre armadilhas, né, na outra série de estudos sobre a armadura do Espírito, que o diabo coloca diante de nós, né? Armadilhas que Satanás coloca, e a gente nem se percebe, né? De repente você está num lugar, trabalhando em algum lugar, ou você está convivendo com pessoas, e aí vem alguém do sexo oposto e chega para você
e começa a jogar uma conversinha mole para você. Ah, oi, tudo bom? Olha, você é muito legal. Ah, você é tão legal, você é tão bonzinho, você é tão boazinha, você é tão legal. Aí você fala assim, ah, é só uma amizade, né? É isso aí, é isso aí, Jean. A desculpa da serpente, né? Aí, é só amizade. Ah, tá tudo bem. Não, eu sei, eu vou saber lidar com isso, né? Fica tranquilo que eu vou saber lidar com essa situação, né? E aí você vai deixando, vai confiando no teu coração, né? Vai deixando, não dá um cortão logo não. Não, vai deixando, não espanta a varejeira não, deixa ela pousada, né? Como diz o ditado. Aí o que vai acontecendo? Você vai deixando, vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo. Quando você menos esperar, você está caído, emaranhado no meio do pecado. Satanás veio e te deu uma rasteira e você está lascado. Por quê? Porque confiou no seu próprio coração. Ao invés de entregar a sua vida diante do Senhor e falar assim, Espírito Santo, tô aqui, ó. Satanás já veio com a cilada aqui, ó. Me livra desse negócio aqui. Eu não vou aceitar isso não, porque certamente o Espírito Santo vai colocar nos seus lábios a palavra certa para você lá dar logo um cortão e falar assim, olha só, querida, obrigado pelos elogios, tá, que você tá me dando, mas eu sou casado aqui, ó. Eu sou casado. Eu tenho um compromisso com Deus em primeiro lugar e com a minha esposa. Então, me desculpa, eu não sei qual é a sua intenção. Ah, ela pode até zombar, falar que não tinha intenção nenhuma, você entendeu mal. Então, eu entendi mal, beleza. Então, mesmo que eu tenha entendido mal, então fica o mal entendido, então. Você fica para lá, eu fico para cá e pronto, acabou. Mas não confie no seu coração. Não confie no seu coração. Principalmente nesse meio que a gente está circulando agora, que é a internet. Eu costumo dizer que a internet é terra de ninguém, meu irmão. É terra de ninguém. Na internet todo mundo é bonitinho. Na internet ninguém fede, ninguém tem CC, ninguém solta pum, ninguém faz nada na internet. Todo mundo é maravilhoso, é lindo, né? Na internet. Mas aí, meu irmão, quando você vê, a cilada já está toda armada para você e você já caiu. Por quê? Porque confiou no seu coração. Então a gente precisa vigiar com isso, tá? Bom, sabendo disso, né, que o nosso coração é enganoso, a pergunta é, né, estaria alguém preparado para dizer que, à luz disso tudo, um homem pode fazer de si mesmo um crente? Não tem como. Sabendo que o nosso coração é assim, o homem sozinho, por si só, ele não consegue se santificar, se purificar. Ele precisa da misericórdia, ele precisa de Deus. Só podemos ver Deus se tivermos um coração limpo. É isso que a bem-aventurança está dizendo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, se você e eu não tivermos o nosso coração limpo, não veremos a Deus. Não veremos a Deus, irmãos. Preste atenção. Tem pessoas que estão 50 anos dentro de um templo e nunca viram a Deus. Por quê? Porque talvez nunca tiveram o seu coração limpo do pecado. 50 anos dentro da religião e nunca tiveram o seu coração limpo do pecado. Isso é triste de dizer, mas é a realidade. Nós acabamos de examinar o que nós somos por nossa própria natureza. Maus, pecadores, depravados. Nosso coração é assim, é sujo. O homem é a completa antítese, ou seja, o contrário dessa bem-aventurança, tá? E nada poderia estar mais distante de Deus do que o homem natural. Eu e você, sem Deus, a gente está a 1 milhão de anos-luz de distância dele. Não tem como o homem simplesmente... Aí eu fico lembrando de algumas pessoas que falam assim, né? Eu tenho parentes assim, que falam assim, ah, Jesus é tão legal, é tão bonito, né? Ah, eu gosto de uns versículos que eu leio, eu acho tão legal essa coisa de Jesus, de Deus e tal, não sei o quê. E eu fico olhando assim, e fico pensando assim, poxa, mas será que ele acha que ele tem condições
de viver isso sozinho, de fazer isso pela própria força dele, não, ele não consegue não. Ele não vai conseguir. E o homem natural não consegue, tá? O que quis dizer o nosso Senhor com limpo de coração? Vai com Deus, Freitas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, Jean. Sobre a volta de Cristo? Amém. Vamos ver sim. Em nome de Jesus. Bom, o que quis dizer o Senhor sobre ser limpo de coração? Vamos entender. 2 sentidos principais. Primeiro, preste atenção. O que é ser limpo de coração? Primeiro, é ser destituído de hipocrisia. Hipocrisia. É ser singelo, verdadeiro. Tá? Um coração que não é hipócrita. O que é um coração hipócrita? É aquela pessoa que é como se fosse uma máscara, aquela pessoa mascarada. Tá? Coração limpo é o coração verdadeiro. Isso é muito, muito duro que eu vou falar aqui, mas é a realidade. Se você, meu irmão, minha irmã, está dentro do templo, está dentro de uma congregação, está seguindo, entre aspas, a Jesus, né? Mas tem uma vida dupla, um duplo pensamento, tipo, eu sou crente até certo ponto, daqui em diante eu não sou crente não. Eu sou crente até um limite, daqui para frente eu não sou mais cristão não. Isso significa o quê? Que você é um hipócrita. Hipócrita. Ou seja, você diz com a sua boca que você serve a Deus, mas com a sua atitude você serve a Satanás, você serve a você mesmo. E não é assim que a coisa funciona. Você está mostrando um coração sujo. Um coração sujo. Uma pessoa que tem roupa de crente, aparência de crente, mas é um hipócrita, é falso. É crente falso. Como eu falei, é duro isso que eu estou falando. Mas se você está ouvindo isso hoje e está tocando no seu coração, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de você limpar o coração, rasgar o coração e confessar quem você é para Deus, se humilhar diante do Senhor, reconhecer: Deus, eu sou violento, eu sou assim. Sabe, quando alguém briga comigo, quando alguém fala contra mim, eu sou violento, eu sou iracundo, eu sou isso, eu sou aquilo, tal, e confessa. Eu uso coisas erradas, eu faço coisas erradas. Sabe aquela pessoa que tem uma dupla personalidade? É como se tivesse uma dupla personalidade. Ele é crente na igreja, ele é crente no templo, mas fora do templo ele faz coisas erradas, ele faz negócios errados, ele compra coisas erradas, ele investe em coisas erradas. Sabe? Jesus, Ele está falando, o Senhor está falando conosco nessa noite. Ter um coração limpo é isso. É não ser de um coração dobre, como diz a palavra, que é o quê? Uma parte do meu ser quer conhecer, quer adorar a Deus, quer agradar a Deus, mas outra parte quer algo diferente. Quer agradar a si próprio, quer fazer a sua própria vontade, quer agradar o diabo, quer agradar a própria carne. Meu irmão, não é assim. Isso se chama coração dobre. Coração dobre. E nós não podemos ter um coração dobre. O nosso coração tem que ser limpo, tem que ser aberto, singelo diante de Deus. O coração limpo é o coração que não está dividido entre dois senhores. Tendo sido essa a razão pela qual o salmista Davi vai dizer assim, compreendendo a sua dificuldade, ele orou ao Senhor que lhe dispusesse um coração para só temer o nome de Deus. Salmo 86, 11. Um coração para só temer o nome de Deus. E quantas pessoas aí que têm um coração
que teme a Deus, mas que teme a Satanás também. Respeita Satanás, respeita o pecado. Não. A gente não tem que servir a Satanás, nem ao pecado, nem à nossa carne, à nossa natureza pecaminosa. A gente tem que servir somente ao Senhor. Estar purificado é destituído também de contaminação. Apocalipse 22, 14 e 15 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Tem pessoas que estão dizendo que servem a Deus, mas praticam um monte dessas coisas aí. São idólatras, são feiticeiros, são cães, mentem, e como se não estivesse fazendo nada. Mas essas pessoas precisam ter um coração limpo, purificado. Ser limpo de coração significa ser igual ao Senhor Jesus, amados. E é assim que o Senhor está transformando você. Ele está transformando você à imagem do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda, Edilene. Ele está gerando Cristo em você. Ele está gerando Cristo em você. Isso, Jean, ninguém pode servir a dois senhores. O Senhor Jesus, ele tá gerando a imagem dele. O Espírito Santo está gerando a imagem de Cristo em você. E a imagem de Cristo é uma imagem de coração duplo? Não. É de coração limpo, temente somente ao Senhor. Ser limpo de coração aponta para o fato que nós somos donos de um amor não dividido para com Deus. Ser limpo de coração é observar o primeiro mandamento. Qual é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ser limpo de coração é isso. Bom, e aí o interessante é lembrar também que em Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer o quê? Que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Olha aí a palavra do Senhor se confirmando. 1 de João, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. Como que a gente pode andar com Deus se o nosso coração ainda tem treva dentro dele? É um coração dividido, um coração duplo, que ama a Deus, mas que ama o pecado também. Por isso que para você ser limpo de coração, você precisa ter chorado pelo pecado lá atrás. Reconhecido o seu pecado e chorado pelo seu pecado lá atrás. Clamando pela purificação. Clamando por ser limpo. E aí sim o seu coração é limpo de todo pecado. E o mais interessante é que a palavra de Deus diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos à promessa agora. Nós temos essa promessa de que nós veremos o Senhor. Glória a Deus. Um dia nós estaremos diante dele, face a face. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Já parou para pensar nisso, que um dia você vai ver Deus face a face? Você vai estar frente a frente com o teu Deus, face a face. O Altíssimo, nada no meio, nada interferindo. Você vai estar diante do Senhor, experimentando da sua glória, na sua grandeza, e nada vai te atrapalhar. Porque hoje nós ainda vemos de uma forma imperfeita, né? 1 Coríntios 13, versículo 12 diz assim: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Nós o veremos, irmãos, face a face. Nós já temos visto o Senhor
no nosso dia a dia, né? Quando Ele age com graça na nossa vida, quando Ele toca na nossa vida, quando Ele manifesta o seu poder, nós já podemos ver a mão do Senhor, ver o invisível de Deus acontecer na nossa vida. Mas um dia nós o veremos face a face. Essa é a promessa para aquele que chorou pelo pecado, que abandonou o pecado lá atrás, que se arrependeu dos seus pecados. Essa é a promessa, porque ele foi limpo de coração, ele caminha em justiça, ele caminha em santidade e ele verá o Senhor. Nós veremos o Senhor. Aleluia. Como que o nosso coração pode se tornar limpo? Não tem outra forma. Você precisa se humilhar diante do Senhor, confessar os seus pecados diante dele, chorar pelos seus pecados e receber a operação do Espírito Santo em você. E ele, através da palavra, através da orientação, ele vai encaminhando você para a santidade, para a justiça. Algumas pessoas vão dizer assim, não, para ser santo eu preciso ser monge, né? Eu preciso me afastar da vida, afastar do mundo. Não é isso, tá? Esse é completamente antibíblico, não tem nada a ver com a Bíblia isso, tá? Todos os esforços, o Lloyd Jones vai dizer, todos os esforços desse tipo que procuram atingir a autopurificação estão condenados ao fracasso. O método bíblico, totalmente contrário a esse, é o seguinte, preste atenção. Tudo quanto você e eu podemos fazer é tomar consciência da negridão dos nossos pecados, nossos próprios corações, conforme eles são por natureza, e ao assim fazermos, outro sim, que nos unamos a Davi em sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. É a única coisa que você pode fazer. Clamar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E o Senhor vai criar esse coração puro em você. Você pode até tentar começar a se autopurificar, mas vai dar tudo errado. Já digo para você que vai dar tudo errado, tá? Você vai ficar pior ainda. Porque você vai tentar fazer a coisa certa, não vai conseguir, vai fazer errado e vai continuar fazendo errado e vai fazendo cada vez mais errado. E vai chegar um ponto que você vai, não quero mais saber de nada e vai abandonar tudo. Não. Você precisa fazer do jeito certo, tá? A única maneira de nós termos o coração limpo é que o Espírito Santo venha morar dentro de você, dentro de nós, a fim de fazer o quê? Nos purificar. Somente a presença e a operação do Espírito Santo no nosso íntimo é que pode nos fazer puros, tá? Ele faz isso operando em nós, tanto o querer como o realizar, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, de acordo com a vontade dele na nossa vida, tá? Bom, aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, ele em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E como que a gente faz isso? Né? Como que essa obra se completa em nós? A gente vai fazendo morrer, né? A gente vai fazendo morrer a nossa natureza pecaminosa, dia após dia, de acordo com a orientação do Espírito Santo. Como assim, irmão Rodrigo? Você chega numa situação e aquilo que você vai fazer, ou que você vai falar, ou que você vai agir, né, pensar, incomoda o Espírito Santo, na hora o Espírito Santo vai falar no teu coração. Não fala isso. Não fala isso. Não faz isso. Não faz isso. E aí você faz o quê? Você dá ouvidos à voz do Espírito Santo e não repete aquilo que você ia falar. Você dá ouvidos à voz do Espírito Santo e não faz aquilo que você ia fazer. Sabe quando você está na sua casa e alguém fala uma coisa contra você e na boca vem aquela vontade de você dar uma resposta para a pessoa, na hora. Mas o Espírito Santo vai falar no seu ouvido assim, ó. Lembra daquele versículo que você leu ontem, que está falando para você não revidar? Fica quieto.
Aí você fala assim: amém, Senhor. Amém, eu não vou revidar não. Vou ficar quieto. Pronto. O que significa isso? O seu coração está sendo purificado, está sendo limpo, a sua vida está sendo limpa. Isso é um sinal de que você verá o Senhor. Você já está vendo o Senhor no seu dia a dia, e quando Ele se manifestar, você verá Ele face a face. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, para que o Espírito Santo possa cada vez mais operar essa obra em você. Amém? Pai amado, nós te damos graças por essa palavra nessa noite. Que palavra maravilhosa, Senhor. Que palavra maravilhosa. Pai, eu estou muito feliz, Senhor, dos meus irmãos terem ouvido essa palavra nessa noite. Porque eu sei, ó Deus, que o Senhor tem operado no coração, e o Senhor começou uma boa obra na vida deles, e o Senhor é fiel para completar essa obra na vida deles e na minha também, Pai. Cada dia que passa, nós temos ouvido a Tua voz falando conosco, Senhor. Alguns de nós ainda tropeçamos e caímos, Senhor. Eu, por exemplo, ainda tropeço e caio. Mas o Senhor está pronto para nos dar a mão, para a gente levantar e seguir em frente. No caminho da purificação, da limpeza do coração. Porque o nosso coração não é um coração duplo. Nós não queremos servir a nós mesmos, nós não queremos servir o pecado, nós não queremos servir nem o mundo, nem o diabo, Senhor. Nós temos uma aliança, um pacto, um compromisso contigo, Senhor. O nosso compromisso é com o Senhor, meu Deus. O nosso compromisso não é com Satanás, nem com o mundo, nem com o pecado. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Não há outro Deus além de Ti, Pai. Por isso, nessa noite eu quero pedir ajuda os Teus filhos, Pai. Para que eles caminhem no caminho de justiça, no caminho da santidade, do coração limpo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu quero entregar cada pessoa que entrou nessa live, se colocou um pedido aqui de oração, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor toque, que o Senhor manifeste o Teu poder. Ontem teve uma irmã que pediu pelo marido, que saiu de casa, que foi embora de casa. Pai, em nome de Jesus, eu não lembro o nome do marido dela agora, mas o Senhor sabe quem é. Traz de volta para casa. Pai, toca na vida do Luciano, Senhor, parente do Ibrahim, que também está internado no CTI já há um tempão. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder nessas vidas, Senhor. Toca, Senhor, abençoa cada dia também a casa da Elisa, Senhor, que pediu oração pela casa dela. Em nome de Jesus, a vida do Fábio também, Senhor. Em nome de Jesus, a vida do Beto, a vida do André, a vida do Marcone, a vida da Érica, do Jean, Senhor. De todos os irmãos, Senhor, que participam dessa live. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te entrego cada um que eu não sei o nome, mas que está, Senhor, ligado nessa live agora. Eu te peço agora pela Tua graça, pela Tua misericórdia e segundo a Tua vontade, não a minha, Senhor. Que o Senhor derrame uma bênção sobre cada um deles agora. Aonde o Senhor desejar, Pai, que o Senhor manifeste o Teu poder sobre eles e que eles possam experimentar da Tua graça nessa noite. Te damos graça por esse estudo de hoje, te pedimos uma noite de paz e que o dia de amanhã seja abençoado pelo Senhor, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que palavra abençoada, né? Que o Senhor abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Queria lembrar a vocês que amanhã nós não teremos a nossa live, tá? Porque amanhã, infelizmente, eu não vou conseguir chegar a tempo de preparar a live, de estar trazendo o estudo, mas na quinta-feira nós estaremos de volta, às 21h30, estaremos juntos aqui para estudarmos juntos a palavra do Senhor, para podermos trazer, aliás, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês, fiquem na paz, tenham uma boa noite e, se Deus quiser, quinta-feira estaremos juntos no nome de Jesus. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Paz.